Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez, o nosso Deus tem nos dado essa oportunidade de chegar até aqui para trazer mais uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, para que venhamos nos regozijar na presença do Senhor. Preste bem atenção nesta palavra, porque eu creio, tão certo como vive o Senhor, que Ele há de falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Vamos à palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo, creio que 1 e 2. A epígrafe em cima, ela diz o seguinte: Jefté livra Israel. Jefté, ele é um herói. Vamos à palavra em nome de Jesus. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade Gerá, a Jefté, também a mulher de Gileade, lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe dissera: não herdarai em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que age com misericórdia de uma maneira extraordinária. A respeito de Jefté, Jefté tem o seu pai, Gerá, ele, um homem, vamos dizer assim, equivalente, chefe de família, tinha sua esposa, porém, a história nos revela que ela era estéril, não tinha filhos. E Gerá, por ser um homem, vamos dizer que valoroso, o nome dele quer dizer rocha ou assento de pedra. O assento de pedra. Era uma palavra extremamente forte, era um homem forte, valoroso. Mas, passando um tempo e a sua esposa não lhe dando filho, ele procura uma prostituta, se deita, e ao passar do tempo, aquela mulher, qual ele se deitou com ela, procura e diz que está gestante. E isto, o interessante é que Gerá, ele não fica triste e nem com medo. Entrou em um comum acordo com a sua esposa e trouxe Jefté, o filho dele que nascera daquela mulher, daquela prostituta, para a casa dele e o criou na casa dele. Mas no decorrer do tempo, ou passar do tempo, a esposa de Gerá também tem filho. Porque agora ela tendo filho, claro, a família cresce. A Bíblia diz que ela não tem só um, diz que ela teve filhos. Por ela ter filhos, agora fica uma família, vamos dizer, com 3 pessoas ou mais pessoas. Sobre isso, a Bíblia não nos traz um relato aonde eu possa afirmar que ele só teve mais 2 filhos ou filhas. A Bíblia não diz. E ao passar do tempo, Gileade Gerá morre, querido. Quando ele morre, os irmãos de Jefté, por ele ser agora filho bastardo, mesmo sendo mais velho, os seus irmãos procuram ele e dizem: olha, da casa do nosso pai não herdarás nada. Querido, você tem uma família, você pensa agora que está apoiado pela sua família, uma pessoa que certamente ajudou aqueles meninos, a sua madrasta, né? Ele deve ter ajudado, mas quando chega no tempo, esta confusão é quase que épico. Toda vez que se morre a um provedor de uma casa, um chefe de família, que ele tem uma fortuna, né? Vamos dizer que ele tenha bastante dinheiro,
em vez dos filhos se alegrarem e dividir entre si este dinheiro, esta fortuna, não. Começa logo a briga, a confusão por causa de um dinheiro que não era nem seu. Não foi você que trabalhou. Por direito sim é seu, mas você não trabalhou por aquele dinheiro. E assim foi na vida de Jefté. E agora os anciões da cidade entrando em comum acordo com a família de Jefté, expulsam ele da casa do seu pai, ou de Gileade. Jefté agora ele vai ter que fugir da sua casa, sair da sua casa, do seu habitat natural, para habitar agora em uma terra distante, em Tobi. Tobi ficava em torno de 24 quilômetros de Gileade. E o interessante é que quando ele foge para Tobi, querido, ele se junta ali com um povo, ou com uns homens maus, uns homens perversos, homens que faziam as coisas ruins, saíam e faziam atrocidades, coisas terríveis, coisas tremendas. Parece mais que Jefté teria que passar por uma preparação, e não é diferente quando Deus, o nosso Deus, Ele quer levantar alguém para colocar na frente da sua obra. Ele tem por excelência colocar você em determinadas situações aonde você vai ter que provar que tem condições de estar na frente daquilo que o nosso Deus tem determinado para você. Não foi diferente com Moisés. Moisés tinha que libertar o povo de Israel do Egito, mas foi necessário Moisés ir para o deserto, passar 40 anos sendo provado no deserto, para que tivesse envergadura suficiente para quando voltasse ao Egito, pudesse libertar o povo de Deus, ou o seu povo. É difícil. Todos que são preparados por Deus têm que encontrar uma certa dificuldade. Elias, querido, ele tinha algo para fazer para Deus, uma determinação de Deus, onde ele iria enfrentar os profetas de Acabe. Mas ele teve que levar Elias para o deserto, teve que ser provado, teve que primeiro ser trabalhado para poder então fazer uma obra, mas de muito valor ali no Monte Horebes. O nosso Deus é tremendo. Não se preocupe. Se você está sendo provado, tenha certeza de uma coisa. É porque o nosso Deus, Ele tem algo muito grande para colocar em suas mãos. Mas você tem que ter determinação, você tem que estar pronto para este negócio, para esta batalha. O nosso Deus vai lhe preparar, vai lhe dar capacidade e vai lhe capacitar para este negócio. Tenha convicção disso. Não trema, não tenha medo, não estremeça. Fique simplesmente sabendo que é o nosso Deus quem está fazendo este negócio. Glória a Deus. Gileade, querido, era conhecida como uma terra de bálsamo, terra de cura, terra boa. E agora Jefté, sem poder estar na sua terra, tenha certeza de uma coisa: ele estava em Tobi, querido, mas o coração dele estava o tempo todo em Gileade, porque lá ele deixou uma base, deixou uma família. Com certeza ele pensava todos os dias naquela família, nos seus irmãos, mas ainda assim ele teve que suportar um determinado tempo em Tobi, porque ainda não estava pronto. Tinha 3 coisas que o exército de Gileade não aceitaram ele para ser soldado. Primeiro, a idade dele era pouca, estava em torno de 17 anos de idade.
A sua estrutura física também era pouca, era mais uma dificuldade. E uma das maiores dificuldades que ele encontrou, querido, era ser bastardo. No livro de Levítico diz que uma pessoa, quando bastardo, ele não podia entrar na casa do Senhor para exercer nenhuma profissão dentro da casa do Senhor, e muito menos no exército. E claro que o povo, por ser povo de Israel, povo de Deus, estava trazendo ainda de Levítico até Gileade esta mesma ideia, esse mesmo pensamento ainda estava predominante sobre a mente do povo de Israel. Então Deus vai ver que no tempo do homem, Cromos, que é tempo do homem, para Jefité estava sendo tudo ao contrário e nada dava certo para ele. Porque o homem, querido, ele age sem piedade.